Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus. Temos vindo ao longo destes dias a desfrutar de um tema maravilhoso, que é a unidade daqueles que acreditam, que aceitam o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A importância de nos unirmos, de nos mantermos firmes e de viver de forma a que os conflitos pessoais, os conflitos internos não interfiram na obra do nosso Deus. Temos hoje alguém muito especial a acompanhar-nos. Temos connosco o pastor Paulo Neves. Pastor Paulo Neves, obrigada por estar aqui. Olá, Rita, é um prazer para mim poder partilhar da Palavra de Deus, poder contribuir para esta escola e podermos levar a mensagem àqueles que estão à nossa volta. É maravilhoso. É isso mesmo que nós queremos. Queremos levar a mensagem do Senhor ao mundo e por juntos crescermos na sua vontade. Queremos, por isso, já começar e vamos começar com o nosso sumário. Pastor Paulo, qual é o sumário de hoje? O sumário é que uma das tarefas mais difíceis que uma comunidade cristã tem que enfrentar dentro da sua unidade é porque quando surgem diferenças de opinião sobre a identidade e a missão da Igreja. E vamos ver como é que a Igreja primitiva lidou com estas diferenças e como é que podemos aprender a resolver estes conflitos dentro da própria Igreja. E porque nós fazemos sempre a leitura da nossa Bíblia, porque é a Bíblia que nos ensina, nós podemos juntos aprofundar, mas é ela que nos dá a informação. Por isso vamos já abrir a nossa Bíblia, vamos fazer através do livro de Gálatas. Vamos abrir em Gálatas no capítulo 3, do versículo 27 ao versículo 28. E Gálatas diz-nos o seguinte: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, este é um texto que nos mostra a importância que a unidade tem para Deus, não é? Paulo aqui mostra-nos a importância disto. Que tipos de conflitos é que podiam existir, que tipos de conflitos é que existiram para a necessidade de Paulo nos ter dado este texto? É verdade, Rita, é verdade que apesar da Igreja Primitiva ser uma igreja consagrada, uma igreja fervorosa, não era isenta de dificuldades no seu seio. Não é? No início, sobretudo no início, na maneira como eles lidavam até uns com os outros. E nós vemos que existiam também alguns preconceitos éticos, porque a igreja começou a crescer naqueles dias, os discípulos começaram a crescer, e houve uma murmuração dos gregos, relativamente às suas viúvas que eram desprezadas, em detrimento das viúvas judias. Talvez um pouco de favoritismo, aqui podíamos ver um pouco de favoritismo, ou podíamos notar essa questão, embora que muitas vezes até é da própria pessoa ao ver estas questões. E, portanto, outro dos aspectos é que os apóstolos, ou seja, eram poucos para tudo aquilo que era necessário fazer. Então Deus teve que encontrar soluções aqui, teve que encontrar soluções para poder resolver estes problemas. E como é que ele geriu? Qual foi a solução? Como é que Paulo, com a ajuda de Deus, ou como é que fez esta solução? Como é que ele conseguiu fazer isso? É assim, o Espírito Santo agiu no livro de Atos, e nós já estudámos um trimestre todo de Atos e vimos como é que o Espírito Santo agiu e como é que o Espírito Santo trabalhou. E como a igreja estava a crescer rapidamente, de uma forma exponencial, foi necessário arranjar outras pessoas para ajudar e para apoiar os apóstolos nas funções, por exemplo, do serviço cotidiano, que nós hoje nas nossas igrejas podíamos chamar de diáconos, não é? O serviço, o ministério do serviço. E uma das coisas que os apóstolos disseram logo foi que nós não podemos deixar a partilha da palavra para servirmos às mesas, para ajudarmos as necessidades cotidianas. Então eles o Espírito Santo arranjou 7 homens, nós chamamos os diáconos, cheios de Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, com boa reputação entre os demais, para poder dar forma a esta questão do ministério do serviço cotidiano. E isto agradou a todos, agradou aos apóstolos porque eles continuaram na partilha da palavra, e agradou às viúvas e aos pobres porque eles eram atingidos, eram ajudados cotidianamente nas suas casas. Mas havia mais problemas, não é? Havia. Infelizmente surgiram algumas quesílias, alguns atritos, que não sendo grandes, podiam ter minado a unidade da Igreja. Exatamente, porque um problema, se ele não é resolvido, o que acontece é que ele começa a crescer e começa a desenvolver-se e começa a causar problemas. E tinha que ver também com a conversão de gentios. Foi um dos problemas, um outro problema que aconteceu. Sim, esse problema, que poderia ter sido uma grande bênção para a Igreja. Exatamente. É um acontecimento glorioso e maravilhoso. E o é. Porque todos somos um em Cristo, não há judeu nem grego, não é? Ou seja, há uma necessidade realmente da Igreja crescer, e era bom que a Igreja crescesse e todos se mantivessem felizes. No entanto,
esta questão da conversão dos gentios vai preparar o cenário para um dos maiores conflitos na vida da Igreja primitiva. Exatamente. Que era um conflito que podia até ameaçar a missão da Igreja e a própria unidade da Igreja. Porque nem os próprios discípulos, eles estavam em desacordo sobre a resolução deste problema. Exatamente, exatamente. O muro de separação que a morte de Cristo tinha deitado abaixo, os discípulos não compreenderam, ainda não tinham compreendido claramente esta questão. E os judeus achavam-se privilegiados por serem filhos de Abraão, relativamente, por exemplo, aos gentios, que eles achavam que não tinham acesso à salvação ou não deveriam ter acesso à salvação. E esta questão criou aqui uma quesília, talvez um atrito, que Deus vai novamente resolver. Exatamente, Deus vai dar a solução e nesta ação ele vai agir diretamente sobre os discípulos, já porque eles eram os próprios que não sabiam como resolver, não é? Exatamente. E Deus vai, através de uma visão, ajudá-los a compreender. São duas visões, realmente são duas visões. Uma que Deus deu a Cornélio, Exatamente. que era um gentio, de que realmente deveria chamar o Pedro, e a Pedro um lençol, onde dentro desse lençol existiam vários quadrúpedes, vários animais, puros e impuros, e onde Pedro vai tentar chocar, talvez despertar o apóstolo Pedro para a necessidade de ele compreender que os gentios não eram impuros. Porque quando Deus disse a Pedro, mata e come, Pedro disse, Senhor, mas eu nunca comi nada impuro, não vou comer algo que é impuro. Então, o objetivo da visão não era tratar da alimentação, mas sim a barreira que existia entre os judeus e gregos. Exato, porque não era um problema para Pedro saber o que é que comia ou o que é que não comia. O problema do Pedro era saber com quem se relacionar e com quem não se relacionar. Porque os judeus nem entravam sequer para comer com os gentios. Exatamente. E Pedro vai chegar a essa conclusão, porque em Atos capítulo 10, no verso 28, 29, 34, 35, Pedro vai chegar à conclusão que os animais que ele viu em visão eram, no fundo, os gentios. Eram os gentios que Deus tinha dito que não consideres impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, os gentios também são, ou aqueles que vieram de fora da fé judaica, também eram filhos de Deus. O próprio livro, em Gálatas, o livro de Gálatas, no capítulo 3, ele vai acabar por nos ajudar também a aprofundar um bocadinho, a conhecer esta necessidade de perceber que as pessoas não eram livres, todas elas em Cristo, e que elas eram purificadas em Cristo. Mesmo em questão de sexo, não há masculino nem feminino, não há servo nem livre, portanto somos todos um em Cristo, somos todos iguais aos olhos de Deus, Deus ama-nos a todos da mesma forma. E era isto que os judeus precisavam de compreender. Infelizmente, não compreenderam logo totalmente, o Espírito Santo foi-os ajudando a ver essa visão, mas Deus continua a dar as soluções para que estas questões fossem resolvidas. É verdade, Deus vai acabar e vai ajudá-los a compreender a importância, e porque a palavra era para todo o mundo, e se eles não tivessem percebido isto, e se eles tivessem mantido fechados no pensamento dele, a mensagem não tinha chegado, por exemplo, a ti e a mim, que não somos de origem judaica, não é? Exatamente. E por isso o Espírito Santo, o apóstolo Pedro depois vai falar com eles, porque os judeus achavam que os gentios primeiro tinham que se converter ao judaísmo para depois poder tornar-se cristãos. E o apóstolo Pedro, como entrou na casa de Cornélio e até o batizou, ele e a sua família, os judeus ficaram ofendidos com o apóstolo Pedro, porque, segundo a lei de Moisés, nem sequer se podiam juntar para comer. E Pedro vai argumentar, dizendo que o Espírito Santo caiu sobre eles como também a nós, no princípio, porque o Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio e a sua família e aqueles que ali estavam, e o apóstolo Pedro vai, no fundo, argumentar com esta questão. O Espírito Santo, como caiu sobre nós no início, no Pentecostes, também caiu sobre eles, portanto, o Espírito Santo não fez exceção de pessoas. E vai dizer, no versículo 17, vai fazer uma pergunta que me parece uma pergunta-chave aqui, que é: quem era eu para poder resistir a Deus? Se Deus me estava a dizer, através de uma visão, que o Cornélio e a sua família e todos que ali estavam eram puros, quem era eu para dizer a Deus que eram impuros? Quem era eu para negar aquilo que Deus me tinha pedido? E foi nesta questão, neste propósito, que o apóstolo Pedro argumentou, e no versículo 18 diz que, ouvindo estas coisas, eles apaziguaram o seu coração, glorificando a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Portanto, aqui derrubou-se o preconceito, abandonou-se o exclusivismo, e abriu-se o caminho para a proclamação do Evangelho aos gentios. Então este problema ficou resolvido, não é? Mas e depois? O que é que aconteceu à Igreja a partir daqui? Sim, houve outras coisas que aconteceram. Portanto, houve a perseguição, por exemplo, aos cristãos. Essa perseguição levou à dispersão dos discípulos, e o Evangelho começou rapidamente a expandir-se pelas regiões que ficavam além fronteiras de Palestina, não é? Formaram-se pequenos grupos em centros importantes, nomeadamente em Antioquia,
E os judeus começaram a pregar a judeus, mas também começaram a pregar aos gentios. Ou seja, depois daquilo perceberam finalmente, é interessante como Deus faz as coisas. Deus permitiu que a perseguição viesse só depois deles já estarem com a cabeça clara de que a mensagem não era só para judeus. Sim. Então, quando chegou e eles começaram a expandir, eles já sabiam que podiam levar o Evangelho a toda a gente. Sim. E além de que aquilo que nós pensávamos que era mau, que era a perseguição, tornou-se uma bênção. Exatamente. Porque Deus aproveitou o mal, portanto, Deus não fez o mal, mas Exato. aproveitou o mal para poder levar a mensagem a outros pontos que não ali. E uma delas foi Antioquia, como nós vimos. E quando Barnabé, quando eles ouviram falar que em Antioquia muitos se convertiam, sobretudo gentios, enviaram Barnabé, que quando chegou lá, viu a graça de Deus, viu todo aquele aparato espiritual, a redundar em ação espiritual, e alegrou-se muito. E o Espírito Santo continuou a dirigir a igreja assim. E muitos se iam convertendo. Mas aí aconteceram duas questões complexas. Exato, houve um problema que lá surgiu, não foi? Que problema foi esse? Dois problemas que podiam provocar um mal-estar grave na igreja. Exato. E provocaram no início, mas depois Deus resolveu novamente. Foi a circuncisão e a lei cerimonial. Exato. Os judeus diziam que os gentios tinham que ser circuncidados e tinham que abraçar, digamos assim, a lei cerimonial dada por Moisés, e se não o fizessem não podiam ser salvos. Ou seja, eles diziam que eles tinham que ser primeiro judeus e depois podiam ser cristãos. Exatamente. Mas Deus vai encontrar uma forma, mais uma vez, de resolver este conflito. E como é que Deus o faz? De uma forma maravilhosa, porque a sabedoria de Deus é algo extraordinário. Portanto, embora eles dissessem que deviam-se observar a lei cerimonial, eles não compreenderam que as ofertas sacrificiais, as ofertas das cerimónias que apontavam para Cristo, já não teriam sentido no momento em que Cristo morre. Exatamente. Porque aí estes sacrifícios deixam de ter o seu valor. Então Deus vai arranjar uma forma de resolver esta questão. Sem, no entanto, haver uma contenda entre Paulo e Barnabé e os judeus, pelos quais realmente tiveram que subir a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos, a um concílio, que é o concílio de Jerusalém, para resolver esta questão. Exato, e depois ele resolve esta circunstância a Deus de uma forma muito sensata e que fica claro para toda a gente. Como é que ele o faz? Portanto, há uma reunião com os apóstolos, com os anciãos, com os delegados das igrejas locais, reuniram-se e a partilha começou a ocorrer entre eles. Não é? Uma partilha. Pedro vai novamente aludir à visão que Deus lhe tinha dado, de Exato. que Deus deu o dom do Espírito Santo aos gentios também. E eles não eram circuncidados e não cumpriam a lei cerimonial. Exatamente. Então, Deus mostrou de uma forma muito clara que os gentios deveriam pertencer à Igreja Cristã como os judeus, da mesma maneira, porque o Espírito Santo era, no fundo, a prova de que eles eram realmente abençoados pelo céu. Este tão maravilhoso. E no versículo 11, o apóstolo Pedro vai tocar aqui num ponto que é, para mim, extremamente importante e talvez central nesta questão. Ele vai dizer, cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles foram. No fundo, o que o apóstolo Pedro está a dizer é que nós não somos salvos pelas nossas obras. Exatamente. Nós não somos salvos porque somos bons ou porque fazemos determinadas coisas. Ou porque cumprimos a lei cerimonial. Ou porque cumprimos a lei cerimonial, ou até porque somos circuncidados. Exatamente. Mas pela graça de Cristo. O apóstolo Paulo em Efésios 2,8 até vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, mas é um dom de Deus. Quer dizer, nós somos salvos pela graça, de uma forma gratuita. Graça quer dizer isso mesmo, é um dom imerecido. Exatamente. Nós não merecemos e Deus oferece. É esta graça gratuita que Deus oferece. Se não era a pago, todos. não era graça. Sim, se não era pago, exatamente. Então Deus dá-nos a graça. E essa graça, ela está extensível a todos, nomeadamente a judeus e a gentios também. Não é? Então, quando eles dão este testemunho, finalmente, este testemunho que estes homens dão, a forma como estes homens vão apresentar a mensagem, vai ser a forma com que a Igreja, ou as pessoas ao receberem, vão compreender finalmente que a unidade da Igreja não está no cerimonial, não está na circuncisão, não está em ser gregos, judeus, mas está em algo muito mais importante, que é na graça de Jesus Cristo, na união em Jesus Cristo. Exatamente. Aliás, o apóstolo Pedro dá aquele testemunho da visão, mas o apóstolo Paulo e Barnabé, eles vão testemunhar também que Deus agiu no meio dos gentios com maravilhas e sinais. Que também é uma prova. Exato. De que Deus, ao agir desta forma, de uma forma poderosa sobre eles, como no início sobre os apóstolos, porque nós sabemos que quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles começaram a falar em línguas, eles fazendo sinais e maravilhas, portanto era uma prova para eles cabal de que o Espírito Santo tinha sido dado sobre eles, e aqui também Deus agiu no meio dos gentios, com sinais e maravilhas, tal como fez com os apóstolos. E uma coisa muito interessante é que a multidão calou-se, e escutavam Paulo e Barnabé falar quão grandes sinais e maravilhas Deus tinha feito por eles no meio dos gentios. Quer dizer que há algo extraordinário aqui, uma lição para nós. É que Deus, a agir
sobre o Paulo e Barnabé e também os gentios, Deus vai dar um testemunho à igreja de que realmente ele está ao leme da sua igreja. Exatamente, e um testemunho de como ele continuava a agir e continuava a trabalhar sobre as pessoas. A importância do testemunho, Exatamente. não é? Para o crescimento e para o aquecimento do coração da igreja. Hoje em dia é importante que os corações estejam aquecidos por isto. Então, finalmente, com isto podemos tirar várias lições na forma como nós nos relacionamos com Deus, como relacionamos uns com os outros e na gestão de conflitos. Sim. Se dermos lugar, Deus vai estar ao leme. Exatamente. Há aqui uma coisa que me parece importante, é que Deus também tem ordem, uma organização. E Deus, no concílio de Jerusalém, não é? Ele faz um concílio de Jerusalém, porque Deus é um Deus de ordem. E ali, naquela questão importante da circuncisão, Exato. da lei cerimonial, Deus também tem um testemunho a dar a todos através de um concílio que é feito ali. E este concílio, nós vemos Tiago, irmão de Jesus, que parece naturalmente o líder da Assembleia, ou pelo menos é assim que nos dá a entender, Exato. faz uma declaração daquilo que devia ser feito. Que estava, ou seja, Deus estava ao leme deste concílio, tanto que concílio quer dizer mesmo isso, não é? Portanto, há uma conciliação. E houve aqui evidências que não podiam ser descartadas. Primeiro, o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, algo importante. Segundo, Deus falou com o apóstolo Pedro e também com Cornélio, e sobretudo com Pedro, de que os gentios não eram impuros, mas sim puros. Exato. Terceiro, sinais e maravilhas que Paulo e Barnabé viam entre os gentios. Tudo isto era uma indicação de que os gentios eram realmente parte do povo de Deus. E não precisavam tornar-se judeus para depois, observando a lei e a circuncisão, para se tornarem cristãos, mas deviam abandonar tudo o que fosse costumes incoerentes com os princípios do cristianismo. Exatamente. Tais como as carnes sacrificadas aos ídolos, a carne sufocada, abster-se do sangue, a fornicação, a própria fornicação. Tudo isto que saiu daquele concílio, não é, daquela assembleia registada ali. E os gentios ficaram contentes, porque não tinham que ser penalizados por não serem judeus. E o Espírito Santo conseguiu evitar aquilo que podia ter sido uma crise de identidade da própria Igreja e fez com que a Igreja se tornasse unida. Isso é muito importante. Depois de nós olharmos e depois de nós vermos todos estes pormenores tão importantes, aprendemos muitas coisas. Mas agora chega o momento de nós pormos em prática. Como é que depois, olhando para aquilo que aconteceu, para todas estas circunstâncias, como é que hoje podemos aprender fazendo? Olha, eu gostava, talvez, que pusesses um pensamento muito interessante, um pensamento de Ellen White, uma escritora cristã, que ela diz assim: o grupo de crentes, e referindo-se um pouco a estes crentes nascentes, não é, esta igreja nascente, o grupo de crentes eram todos membros de um só corpo. Isto é muito importante, somos todos membros de um só corpo. Não há judeu, não há grego, não há português, inglês, somos todos membros de um só corpo. Não há mulher nem homem, somos todos iguais, somos todos aos olhos de Deus, somos todos iguais. Todos agiam em união e harmonia uns com os outros, que é algo que hoje nos deve nortear. Nós devemos viver todos juntos numa comunidade cristã, deve ser unida, deve ser una, deve ser... nós devemos estar em harmonia uns com os outros, não é? Pensamentos diferentes, sim, eles tinham pensamentos diferentes, mas Deus quer realmente que a sua igreja seja unida e harmoniosa. Quando surgia uma dissensão numa igreja local e os crentes não conseguiam chegar a um acordo, muitas vezes acontecia, não permitiam que estes assuntos criassem divisão na igreja, mas eram encaminhados para o concílio geral. Assim, os esforços de Satanás para atacar a igreja nos lugares isolados foram contidos pela ação harmoniosa por parte de todos, e assim o plano do inimigo para afundar a igreja foi destruído. E eu acredito que Deus não permitiu, nem Deus permitirá que a sua igreja caia na força do inimigo. Deus está e continuará sempre ao leme da sua igreja. E apesar de pequenos atritos que a igreja possa ter, pelo ponto de vista talvez diferentes das igrejas, o que Deus quer é conduzir a sua igreja à unidade, não é? À união. Por isso, talvez a aplicação para nós é que nós possamos ser, dentro da comunidade de fé, possamos ser unos, possamos ser unidos, possamos viver numa ação harmoniosa uns com os outros. Podemos ter pontos de vista diferentes, talvez somos diversos, uns veem de uma maneira, outros veem de outra. Tem pequenos pormenores, mas Deus não quer que esses pequenos pormenores influam na dissensão da igreja, mas pelo contrário, possa levar a igreja a uma unidade, possa levar uma igreja a uma ação harmoniosa, como faziam aqui. E claro, há um concílio, há na igreja formas de, pedindo a ajuda de Deus para resolver os problemas e os conflitos que possam surgir. Por isso, Deus quer conduzir a igreja à unidade e espero que cada um de nós se possa ser parte integrante dessa unidade para a honra e glória de Deus. Amém. É com este convite a deixarmos as nossas opiniões peculiares e particulares de lado, olharmos para Cristo e tentarmos juntos aproximar-nos de Cristo e sermos unos com Ele, que terminamos mais uma escola bíblica. Foi um prazer estar consigo, quero contar consigo já na próxima aula bíblica. Até lá!